tratar da legitimidade da representação política dos conselheiros, é importante a gente avaliar um pouco por que a gente está tratando da questão da legitimidade, né? Primeiro porque os espaços de participação no Brasil, como conselhos, orçamentos participativos, tradicionalmente eles foram pensados pela literatura como espaços de participação. E o que as pesquisas empíricas vêm mostrando, não só no Brasil, mas em diversos, a própria literatura internacional sobre participação vem mostrando é que é preciso olhar um pouco para esses atores políticos como exercendo de fato uma representação política, na medida em que eles estão ali falando, agindo em nome de um outro público, de pessoas que não estão presentes, que não participam efetivamente da política. Então, pensar eles como espaços de representação requer um pouco agora dos teóricos pensar então qual que é a legitimidade da ação desses indivíduos, na medida que eles estão falando em nome de outros ausentes, sem terem recebido a autorização direta dessas pessoas, que é o critério clássico de legitimidade política da representação, pensada aí pelo menos desde o século XVII, a partir do autor clássico que é o Thomas Hobbes na ciência política. E o que a gente percebe então, analisando esses espaços de participação no Brasil, que é preciso primeiro criar uma nova abordagem teórica para avaliá-los, na medida em que a teoria tradicional não nos dá essa ferramenta para analisar essa representação, e é preciso olhar essa representação de uma forma muito diferenciada. Que os critérios que vão garantir a legitimidade desses atores não são os mesmos da representação tradicional. O que a pesquisa que o Prodep fez recentemente com capitais e com cidades de porte médio procurou avaliar em que medida os próprios atores, os próprios conselheiros de políticas, e aqui a gente está tratando da saúde, da assistência social, em que medida os conselheiros se consideram, em primeiro lugar, representativos, legítimos, e o que aqui eles associam essa legitimidade. O que foi possível perceber nessa pesquisa é que os conselheiros, em mais de 90% dos casos, eles se disseram que sim, são representativos, são legítimos representantes da sociedade, e essa legitimidade está muito associada ao mandato que eles exercem, ou seja, eles dizem, nós somos responsivos aos interesses da sociedade, estamos aqui apresentando as suas demandas, os seus interesses. E um outro ponto relevante dessa legitimidade é a própria associação com a afinidade com o mandato que eles têm de experiência na temática, de experiência participativa nessa política. Então, o que se percebe é que os conselheiros associam a sua legitimidade, seja a uma trajetória de participação ao longo do tempo, que dá a capacidade de eles falarem por outras pessoas, e ao fato de que eles estão fazendo uma mediação política de temas e de questões e de interesses que não estão sendo colocados pelos representantes tradicionais da política. O que é preciso pensar, para além dessa legitimidade aferida pelos próprios participantes, em que medidas esses espaços dos conselhos também, eles são capazes de, já que como representantes, serem mais plurais, tanto na sua composição, quanto na capacidade deles prestarem contas a essa sociedade a quem eles dizem representar. As pesquisas elas apontam dados muito positivos da opinião dos conselheiros a respeito desse controle social, ou seja, eles dizem que prestam contas à sua entidade, prestam contas à sociedade, e eles dizem também que são responsivos aos interesses da sociedade. Mas o que a gente percebe em análises qualitativas sobre o conselho é que ainda é preciso muito aperfeiçoar a forma como esses conselheiros eles entram nesses espaços, ou seja, os conselhos eles precisam ser mais plurais, eles precisam incluir diferentes temas, diferentes perspectivas, e para isso eles precisam ser abertos à competição de interesses, diferentes interesses da sociedade civil, e não fazer com que todo ano as mesmas pessoas representem, que não haja uma renovação desse mandato. E o que a gente percebe também é que
em relação à prestação de contas para a sociedade, esses espaços ainda carecem de uma maior publicidade para a sociedade como um todo. Ou seja, esses espaços participativos, as instituições participativas são muito conhecidas entre o público muito restrito, que já participa, que já atua na política, e falta ainda uma maior publicidade desses atores no sentido deles se tornarem conhecidos da sociedade como um todo a quem eles dizem representar.